Certas épocas da vida da gente, a gente adquire um novo conhecimento e quando percebe que aquele conhecimento realmente funciona e é importante, a gente se empolga e quer divulgar ele para todo mundo, sabe? Para os amigos, para os parentes. E às vezes até a gente se torna um chato, sabe? Quando eu voltei para o Recife, que eu tinha ido para São Paulo para resolver um assunto pessoal, com a previsão de passar 1 ano e meio, já estava passando 4 anos e meio, porque sempre surgiu uma coisa interessante, né? E São Paulo é uma cidade fantástica, que eu não gostava, mas depois do metrô eu aprendi a amar São Paulo, porque o metrô civilizou São Paulo, acabou com aquela balbúrdia que eram os ônibus em paralelo numa avenida, 4 filas às vezes de ônibus, uma loucura para você pegar o seu ônibus. E depois que o metrô surgiu, botou os ônibus para a periferia, e o metrô é uma coisa limpa, organizada. E o metrô de São Paulo, no meu entender, é um dos melhores do mundo. O paulista reclama do metrô que tem, mas venha ver o do Recife e você vai dar graças a Deus pelo metrô que tem. Muito bem. Então, quando eu vi que já estava passando 4 anos e meio lá em São Paulo, e que se eu brincasse não voltava mais para o Recife, e o Nordeste é muito melhor de se viver do que o Centro-Sul, porque o Nordeste tem o sol, tem a luz do sol, tem um clima que é estável, tem a vida mais interessante, porque é mais natural. São Paulo é uma cidade fantástica, mas o clima é muito frio, o céu é cinza, né? Isso faz o cara ficar introspecto, né? Ele se entra, ele não sai. E o sol faz você ser expansivo, ser alegre, né? Eu prefiro estar no sol. Tanto que eu dizia que se me botasse de olhos fechados no meio de uma praça e quando eu abrisse, pelo tipo do pessoal que eu via ao redor, eu diria se estava no Rio ou em São Paulo, pela fisionomia das pessoas. O metrô de São Paulo às vezes lembra um trem indo para o matadouro. Todo mundo. E agora é todo mundo agarrado no celular ou no Walkman. Você pergunta uma coisa a um paulista, ele fala, hã? 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 Ele está com o Walkman a toda hora. Ele não está na realidade que ele está vivendo ali naquele ambiente, não. Eu acho que isso não é bom, mas cada um sabe escolher os seus caminhos, né? Muito bem. Então, esse período que eu passei em São Paulo, devido às fantásticas livrarias que tinham lá em São Paulo, né? A cultura, um espetáculo, trazia livros de todo mundo, muito interessante, as últimas novidades. Tinha a Zipac, que era uma livraria esotérica na Alameda Lorena, e tinha uma outra livraria também, Martim Forte, parece, Martim Fonte, que ficava na Avenida Paulista, nas proximidades do MASP, só que do outro lado. Então, era um ambiente, o ambiente cultural de São Paulo é muito bom também. O do Recife, guardado as proporções, é bom, mas o de São Paulo é excelente, né? Recife é uma grande cidade, mas São Paulo é imensa, é enorme. O aeroporto de São Paulo, só a quantidade de táxis que tem no aeroporto de São Paulo espanta qualquer um, né? Muito bem. Eu adoro São Paulo. Muito bem. Aí eu tinha voltado para o Recife e devido a essa facilidade de comprar livros importados, porque os livros importados são os livros com os assuntos mais quentes, né? Porque daqui que o livro seja traduzido para o português e editado, duram 4, 5 anos. E aquele assunto que era novidade, o livro já é um assunto atrasado. Porque o assunto mais quente é o trabalho científico. O livro já vem 3 anos depois. E a edição em português vem mais 5 anos depois, ou 4 anos, né? Aí é uma coisa ruim. Então eu tinha reunido 17 caixotes de livros e tive que levar para a rodoviária e botar numa transportadora, porque se eu viesse trazer isso aí de avião, era uma nota, né? Muito bem, né? E eu estava com o conhecimento recém-adquirido do pêndulo, vendo que ele funciona e que me atendia às necessidades. Então, quando eu cheguei no Recife, todo o meu assunto era pêndulo. E a família começou já a olhar meio de lado assim, como quem diz, ih, rapaz, voltou doido, né? Tudo bem, e começou a gozação. De todo tipo. Fernando, e o pêndulo isso, e o pêndulo aquilo, tá bom. Aí num domingo, que geralmente na casa do meu pai havia reunião familiar, né, de tios, primos, sobrinhos, netos de papai, né? Todos ali reunidos no almoço. Eu estava com esses 17 caixotes arrumados num canto assim que eu arrumei do terraço, né? Porque era um caixote de papelão, eu tinha medo que se molhasse, eu levasse goteira num depósito ou num quarto de dispensa, né? Aí eu peguei pro pessoal e falei assim, pessoal, nesses caixotes aí eu tenho 2 revistas Planeta sobre pêndulo. A revista Radiestesia 1 e Radiestesia 2.
Eu vou localizar essa revista em que caixotes estão para vocês verem o poder do pêndulo. Aí reuni os caixotes assim numa linha e saí testando com o pêndulo, né? Sim seria isso e não seria aquilo. Ele saiu não, 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 não. Chegou num caixote, ele disse sim, quando eu perguntei, né? O pêndulo está, a revista está aqui, ele disse sim. Aí eu continuei, os outros deram não. Eu voltei para confirmar, naquele mesmo caixote, ele disse sim. Eu peguei o caixote e abri, estava a revista Radiestesia 1. Aí o pessoal já olhou assim, né? Isso, agora eu vou procurar a revista Radiestesia 2. Fiz a mesma pergunta, saí, chegou lá no caixote, ele disse sim. Eu continuei, disse não nos outros, voltei, ele disse não, quando chegou naquele, ele disse sim de novo. Eu peguei aquele caixote e abri, quando abri lá, estava a revista Radiestesia 2. Aí todo mundo ficou, e a partir daí, todo mundo queria fazer uma consulta, cada um queria fazer uma consulta no pêndulo. Outro oráculo, o pêndulo é um oráculo, sabe? O oráculo é uma fonte de consulta. Você, para fazer a consulta, tem que ser claro. Fazer a pergunta bem clara, admitindo sim ou não. O oráculo mais famoso que tinha era o oráculo de Delfos, na Grécia, na Antiguidade, né? E tinha lá umas nifetas que o cliente ia lá, ela jogava umas pedras, uns ossos assim numa mesa, e pela posição das pedras dos ossos, ela respondia a pergunta do cara. Um oráculo potente também é o I Ching. O I Ching é um oráculo que você tem umas palhetinhas, uns dados, você joga numa mesa e pelos números que você obtém em 3 jogadas, você vai num livro e consulta, tem um painel da situação que você está num dilema. Quem não acreditar, eu vou contar uma história. Eu estava numa relaçãozinha meio conturbada com uma figura que era meio complicada, né? Lá no Recife. E eu comecei a fazer várias consultas ao I Ching sobre esse relacionamento. Na 5ª vez que eu fiz, ele me levou para uma página que tinha assim: imaturidade. Quem consulta o pêndulo várias vezes sobre o mesmo assunto demonstra imaturidade. Agora me diga como é que eu, jogando dado no chão, ou umas palhetinhas com número, obtenho 3 números e vou numa página que me diz isso. Que era uma realidade que estava acontecendo comigo naquele momento. Ai, meu Deus. Explique, por favor, quem for lógico.